Shalom, shalom, mulheres sábias e posicionadas, vocês que estão aqui ao vivo, vocês que estão vendo a gravação desta live, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para nós. Vamos orar ao Senhor para nós já iniciarmos. Dentro de alguns segundos estaremos aqui com a participação especial da nossa convidada, ela que é mentora da Academia das Sábias, ela que é maquiadora, glória a Deus, ela vai se apresentar. É uma mulher de Deus que eu tive a honra de conhecer. Eu tenho a honra de ser conectada com mulheres sábias, com mulheres abençoadas. E o Senhor, Ele une os seus propósitos, né? Para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai, no santo nome de Jesus, que aqui estamos em oração a Deus. Te agradecemos, meu Senhor, por este momento tão especial. Obrigada, Senhor, porque em tudo, Pai amado, o Senhor tem nos feito mais do que vencedoras. Obrigada, Pai amado e querido, pelo dia que o Senhor, Pai, fez com que se abrisse, Senhor, esse novo portal que se abre, Pai, para trazer a Tua luz, para trazer a Tua revelação. E os nossos corações estão aqui abertos, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, eu não sei quais as palavras que serão ditas, mas eu tenho certeza que se vem da Tua parte, Pai, tudo é bom. Tudo é perfeito e é agradável, ainda que muitas vezes vá nos confrontar, é para nos curar. Ora nesta hora pedindo ao Senhor que a Tua graça seja derramada sobre este ambiente, que a Tua majestade, que a Tua glória seja percebida em cada palavra, Senhor, em cada reação, em cada comentário, na vida de cada mulher, Senhor, que aqui está. Eu oro nesta hora declarando, Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Fica bem à vontade entre nós e fala conosco. Abençoa, Pai, a Tua filha que irá ministrar, Senhor, nesse devocional. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada mulher que aqui está nesta live, cada mulher que está vendo a gravação. Eu já oro declarando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assim seja, glória a Deus. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Deixa eu já chamar aqui a nossa convidada, para que nós não venhamos perder nenhum tempinho. Em nome de Jesus, estejam em oração para que tudo dê certo. Já deu certo, Cris? Vê se chegou para você esse convite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Amém, minha amada. Shalom, shalom, graça e paz. Você está me vendo e me ouvindo, minha querida? Estou te vendo e te ouvindo, graças a Deus. Porque eu só estou te ouvindo. Desde ontem que deu esse bug aqui no meu Instagram, não entendi nada. Mas se você está me vendo e me ouvindo, tá tudo bem. As demais aqui estão vendo e ouvindo, dá aqui um feedback, tudo certo. Pronto. Então vamos lá. Eu gosto de ver pessoas, né? Principalmente esse rosto tão lindo, meu Deus. Oh, Jesus. Mas eu vejo na gravação. Amém. Eu vejo na gravação. Estou muito feliz por você estar aqui, por essa oportunidade, né? Por essa conexão de reino que o Senhor tem feito com que nós venhamos viver. E glorifico a Deus, honro sua vida pelo seu propósito, pelo seu chamado, pelo seu sim. Glorifico a Deus porque quando eu cheguei ali, falei com você, você foi uma das... Eu fiquei tão feliz quando eu fiz a lista ali das áreas, né? E aí eu fui pensando nas pessoas em específico e eu fico muito feliz, fiquei extremamente feliz porque todas as que eu chamei, nenhuma me disse não. Nenhuma disse assim, eu não posso, aquilo outro. Pelo contrário, o sim foi rápido. É por isso que vale a pena nós andarmos com mulheres de Deus, né? Mulheres sábias, mulheres que têm fome, mulheres que são dispostas e estão disponíveis para o reino. Porque às vezes a gente está disponível para tudo, mas quando fala, vamos fazer algo assim, meu Deus. Mulheres que realmente são mulheres de Deus. Eu fico maravilhada no Senhor. Seja bem-vinda, minha querida, e fica bem à vontade. Hoje eu vou ficar aqui mais ouvindo do que falando. Eu estou aqui com a inflamação na gengiva, a gente está aqui pela graça do Eterno. Mas o Senhor, Ele já está conduzindo todas as coisas, também eu quero ouvir, né? Deus abençoe, se apresente, fique à vontade aí para ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém, amém. Graça e paz a todas. Bom dia Espírito Santo, né? Eu me sinto honrada de estar aqui participando desse momento, né? Desse devocional com a pastora Gleide. Também a quem eu tive a honra
de conhecer lá no Royal Experience, no lançamento do nosso livro Inabaláveis. E foi uma conexão, assim, gostosa, né? Do céu mesmo, que a gente sentiu, que a gente teve. E eu fico muito feliz, assim como você, pastora Gleide, de estar participando, de estar convivendo com mulheres sábias, que a gente tem crescido e o nosso crescimento é notório, né? Principalmente de dentro para fora. E já vou pedindo desculpa aqui pela minha voz, que está bem grave hoje, está bem rouquinha, eu estou bem rouquinha hoje, vindo aí de uma semana de sinusite e tratando, mas graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui e vai nos levar adiante, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Cristiele, eu sou bacharel em Direito, mas escolhi ser pastora. Eu entendi o meu chamado, né? E também sou ministra de louvor, conselheira cristã, escritora e embaixadora do livro Superando os Desafios da Liderança, que eu escrevi juntamente com a Marcinelle Bentes e mais 7 mulheres, 6 mulheres, né? Com nós duas somos 8. E também sou escritora aí junto com a pastora Gleide do Inabaláveis, Mulheres que Fortaleceram Seus Pilares, maquiadora visagista e cabeleireira nas horas vagas. Se é que tem hora vaga, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho. E eu ajudo mulheres a fortalecerem as suas identidades em Cristo através da palavra de Deus, do autoconhecimento, do autocuidado, utilizando a maquiagem como instrumento do Pai para enaltecer e externar a beleza única e natural que Ele criou para cada filha amada. Então, esse é o meu propósito, é o meu chamado. Eu estou também indo para essa área da escrita agora com mais intensidade, né? Agora estou fazendo parte da editora Sabedoria, que é a editora da Academia das Sábias. Se você, mulher, quer escrever um livro, sonhou em escrever um livro, me procure no direct ou no WhatsApp, nós vamos conversar, porque lá nós damos todo um suporte para você que não sabe nem por onde começar a escrever um livro. E o Senhor, Ele tem nos dado esse chamado aí para estar abençoando e ajudando mulheres a realizarem seus sonhos. E a gente fala que o livro, ele não é só mais um livro, só mais um conteúdo que você lança fora, né? Que você lança para outras pessoas, mas ele é um legado, ele é uma construção, ele é uma mensagem que a gente passa para outras pessoas, principalmente onde a gente não pode estar, onde a gente não pode chegar. A nossa mensagem chega através do livro, ele é uma ferramenta poderosa de Deus para a administração do Evangelho. E nós vamos hoje falar aqui sobre a maquiagem, porém nós vamos falar um pouco mais de teoria, porque a maquiagem, ela, às vezes a gente olha para a maquiagem, como a pastora Gleide falou no início, com um olhar de religiosidade, achando que não tem importância, que não, isso é o de menos, né? A gente sempre tem essa propensão a dizer que algo é de menos, até saber o quanto aquilo é importante e o quanto aquilo comunica na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre algo muito profundo aqui, que é a forma como nós nos enxergamos. Muitas mulheres carregam emoções desorganizadas e isso reflete do lado de fora. Muitas vezes porque a autoimagem foi ferida. A autoimagem dessa mulher foi ferida por críticas, comparação ou rejeição e etc. Mas hoje eu quero mostrar algo lindo, que Deus, ele se importa não só com a sua alma, com o seu espírito, mas ele também se importa com a forma com que você se vê no espelho. Ele se importa com o sentimento que você tem quando você olha a sua imagem no espelho. Isso não é vaidade vazia, e nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa live, mas antes eu quero meditar com você no Salmo 139, versículo 14, que eu achei assim muito, muito incrível a conexão do Espírito Santo, porque ele é um dos versículos que eu fundamento a minha mentoria Maquiagem com Propósito, dentro da Academia das Sábias, o meu curso. E a pastora Gleide, quando ela me chamou, ela me falou sobre esse texto bíblico.
E eu falei, olha que coisa linda, né? Vocês vão tendo paciência comigo, que volta e meia eu vou ter que beber um pouquinho de água, tá? Eu não falei, mas eu sou de Brasília e aqui é muito seco. Muito seco. E às vezes a gente sente essa sequidão na garganta enquanto a gente está falando. Mas vão me tolerando aí em amor, em nome de Jesus. Salmo 139, versículo 14, eu gosto da versão Almeida Revista e Atualizada, que ela vai falar assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, olha só, assombrosamente, gente, não foi só um modo maravilhoso, foi também assombroso a forma que o Senhor nos formou. Do modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. E aí tem outra versão que vai dizer: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Maravilhosas são as tuas obras. Nós somos obras da mão do Senhor, da mão do Criador. E ao falar de autoimagem, nós precisamos entender que a nossa verdadeira beleza, ela vai além da aparência. Ela vem do nosso interior, do nosso relacionamento com Deus. A nossa beleza, ela vem da nossa identidade em Cristo e tem propósito de glorificar a Deus. Por isso que nós fomos criadas de forma assombrosamente maravilhosa, porque quando você olha para o seu pai, o seu criador, você fica assombrosamente maravilhado com tudo que ele é, com tudo que ele fez, com tudo que ele criou, com tudo que ele pode. Então, não teria como nós sermos diferentes. A nossa feitura, né, tinha que ser assombrosamente maravilhosa. E Deus nos criou para vivermos em equilíbrio. Isso é muito forte, queridos. Quando eu entendi isso, alguns anos atrás, o Senhor ele vem me conduzindo para para esse nível de equilíbrio, de alinhamento com o que Ele me chamou para fazer com a minha vida como um todo. E eu percebo o Senhor me conduzindo todos os dias para o centro da vontade dele, todos os dias para esse lugar de equilíbrio, esse lugar de plenitude. Não é nem de mais e nem de menos, é no centro, né? Então isso é muito importante, nós fomos criados para isso. E com a nossa imagem, com a nossa aparência não é diferente. Por que seria, né? Tudo que Deus faz tem um propósito, ele não faz nada sem propósito. Ele não faz nada sem intencionalidade, ele faz tudo com intencionalidade e com propósito. E quando nós cuidamos do nosso interior, nossa beleza exterior também reflete essa luz. A verdadeira beleza, ela nasce de um coração que conhece e vive a sua identidade em Cristo, né? Quando nós falamos de maquiagem e visagismo, eu sou maquiadora visagista e a gente tem uma percepção um pouco mais aprofundada das nossas características naturais, dos nossos traços, feições, do nosso temperamento. Então, quando nós falamos disso, nós não estamos falando de esconder quem nós somos. Nós estamos falando de revelar a beleza que Deus já colocou em nós. E a verdade, existe essa verdade bíblica, né, sobre a nossa criação. Deus ele já colocou essa beleza em nós. E nesse texto que nós lemos, Davi ele reconhece três coisas: que Deus é o nosso criador, que a criação dele é intencional e que a obra dele é maravilhosa. Aleluia. Né? Então, além dele ser o nosso criador, nós precisamos entender que essa criação, eu, você, fomos feitos de forma intencional em cada mínimo detalhe. Em cada detalhe que muitas vezes a gente menospreza e que às vezes a gente acha que não é tão bonito quanto do A e do B. Então, quando nós falamos dessa obra de Deus, nós precisamos ter a consciência da nossa identidade em Cristo. Quanto mais rápido nós entendermos isso, nós resolveremos questões mal resolvidas dentro de nós.
não se trata de apenas saber a teoria do texto bíblico. É certo que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. É claro isso é inegável, né? Mas quando nós falamos da nossa identidade, da nossa vida, nós precisamos também receber a revelação dessa verdade no nosso espírito, para que nós possamos chegar a essa verdadeira consciência. Porque o que nos falta muitas vezes é consciência da nossa identidade. Não é a identidade que nos falta. Por quê? Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós já temos a nossa identidade firmadas no Pai, firmadas em Cristo. Quando nós... Obrigado, Doris. A Doris colocou assombrosamente linda e maravilhosa. Obrigada. A Doris é sempre um amor, né? A Nádia também comentou aqui, que maquiagem poderosa você está usando. É uma básica, uma clássica? Ela é clássica, é um básico clássico, né? É um básico clássico, assim. Eu gosto muito do clássico, eu sou muito clássica, eu gosto muito dessa pegada, assim, mais clássica, e porque ela é atemporal, né? E a gente não erra. Dificilmente a gente erra quando a gente parte para o clássico. Quando nós entendemos que a nossa identidade no Pai, quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito recriado em Deus. Então, nós somos feitura de Deus, nós somos feitura dele, a palavra fala, né? E o que muitas vezes nos falta é essa consciência. E aí eu trouxe aqui para a gente meditar sobre consciência. Consciência é a capacidade de perceber a si mesmo, o ambiente e os próprios pensamentos, integrando emoções e informações sensoriais, agindo como elo entre a mente interna e o mundo externo. Envolve a autoconsciência, juízo moral, lucidez e o estado de estar acordado, a vigília, né? Então, a consciência de que nós somos e que quem nós somos em Deus é o que muitas vezes nos falta na percepção dessa construção do eu, de ver, de enxergar quem você é, como você é, aquilo que Deus fez em você e de você. Então, muitas vezes nos falta essa autopercepção, né, interior e exterior. E muitas vezes, justamente o exterior está ligado à nossa percepção interior. E isso é refletido inconscientemente nas nossas ações e no nosso visual, na nossa imagem. E aqui a autoconsciência, ela fala sobre nós termos essa ideia, essa revelação das nossas limitações, esse conhecimento das nossas limitações e também das nossas capacidades, né? Das nossas capacidades. Alguns sinônimos, eu trouxe alguns sinônimos, e ela vem como percepção, a nossa consciência ela vem como percepção, noção, discernimento, entendimento. Então, quando eu falo que nós precisamos ter consciência da nossa identidade, nós precisamos ter discernimento e entendimento. Nós precisamos ter lucidez para entender isso, uma compreensão profunda disso. E aí isso, quando nós temos essa consciência, nós tivemos a revelação de quem nós somos em Cristo, né? Da nossa imagem e daquilo que nós podemos e somos nele. E também como um aspecto, um dos principais aspectos da consciência é a subjetividade, que é a experiência única, né, e interna de cada indivíduo. É uma experiência única, aquilo que você tem é seu, com o Senhor. Eu não posso virar para a pastora Gleide e falar assim, o que você teve com Deus não foi de Deus porque comigo foi diferente. Porque eu falar isso, eu estou querendo limitar
a ação e o poder do Espírito Santo. Então, a sua consciência, aquilo que você teve de revelação do Senhor, é único, é pessoal, é intransferível. E muitas vezes é até difícil de você transmitir para outras pessoas, né? Em palavras, em sensações, porque aquilo que a gente tem com o Senhor na nossa individualidade é único. E isso não se discute, né? Discutir isso é tolice. Falar sobre isso é tolice, né? É religiosidade, é infantilidade, etc. E outro aspecto também da consciência é a nossa evolução. E eu gosto muito disso, porque a evolução da consciência, ela revela níveis de consciências que podem aumentar ao longo da vida, evoluindo da percepção básica para uma compreensão mais complexa de si mesmo e do mundo. Assim, quando eu falo de si mesmo, compreendam que eu estou dizendo de você como um todo, espírito, alma e corpo, né? Como um todo e do mundo. Então, se Deus diz que a sua criação ela é maravilhosa, a sua identidade ela não começa no espelho, ela começa em Deus. Então, a gente não pode pensar que... Eu gosto muito de Jesus quando ele falava com os fariseus, que ele falava assim, quando ele estava falando sobre a hipocrisia deles, né? De dar o dízimo, do endro, do cominho e tal. E eles desprezarem as viúvas, desprezarem, né, os órfãos. E Jesus falou assim, vocês não podem fazer essas coisas sem se esquecer daquelas. Né? Então, isso é anular a palavra de Deus. Ele estava dizendo, com isso vocês anulam a palavra de Deus. O que você quer dizer com isso, pastora, no nosso contexto? Eu quero dizer que quando você se olha no espelho e você se esquece da sua conexão com Deus, você está anulando a palavra de Deus. E quando você olha para Deus e se esquece do que você vê no espelho, você também anula. Você anula aquilo que ele fez. Então, você não pode fazer essa coisa e esquecer daquela. Compreendem? E aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês. Avaliem aí na sua individualidade a sua infância. Avaliem, veja que feridas você sofreu, que hoje, né, para que hoje você se olhe de modo diferente do seu Criador. A ferida paterna, ela tem um peso enorme na formação da nossa identidade. E eu não poderia falar de identidade sem falar de paternidade. É impossível, são dois assuntos que não tem como desligar uma coisa da outra. Por quê? Porque a nossa paternidade, ela é tão importante quanto a maternidade, claro, mas eu quero dizer que na formação da identidade, quando nós não temos essa consciência de paternidade, de quem são nossos pais, de quem nos criou, e aí eu quero que você tenha uma visão ampla para entender o que eu vou dizer agora. Quando eu falo de paternidade, eu falo tanto de terrena quanto de espiritual, tá? Então, quando nós não entendemos quem é o nosso pai, nós temos uma deficiência na nossa enfermidade, da nossa identidade. Alguém falou a respeito disso aqui no início da live. Exatamente isso. Existe uma deficiência da nossa identidade em Cristo por causa da do nosso nível de consciência de paternidade. Por exemplo, eu, Cristielen, eu conheci o meu pai, eu tinha 21 anos de idade. Então, eu cresci sem esse referencial de paternidade. Muito embora alguns tios, né, padrasto, tenha assumido esse papel, eu ainda tinha aquela deficiência de saber quem era o meu pai. Eu tinha aquela lacuna, eu tinha aquele buraco na minha identidade, na minha formação. Isso gera uma série de transtornos de identidade. Por quê? Porque você não sabe de onde você veio, você não sabe suas características, você não sabe de onde você puxou tal característica,
tal dom, tal talento, e você fica se questionando, você não se encontra. E muitas vezes, quando a gente não se encontra, a gente busca preencher com outras coisas. E a gente busca outras saídas. E aí é onde a gente se perde de si mesmo. Na verdade, a gente nem tinha se encontrado, né? A gente se perde de si mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência do nosso Pai, do Senhor que nos criou em primeiro lugar. E se você não teve o acompanhamento do seu pai biológico, assim como eu não tive, eu aconselho você a procurar, né, ajuda especializada como terapeuta, né, psicólogo, para que você consiga se reencontrar nessa identidade. Por quê? Porque essa ferida ela precisa ser curada. Porque quando essa ferida paterna ela não é curada, isso distorce a tua autoimagem. Isso distorce a sua identidade. Então, é muito importante, a gente não tem como a gente falar do exterior sem antes falar do interior, porque a beleza interior é que vai refletir no exterior. E muitas vezes nós precisamos usar o exterior, que é o que às vezes a gente, o tema da live que a gente, a autoimagem para mudar as emoções. Isso aqui é uma técnica de terapia comportamental, né? Você mudar aqui o seu exterior para você mudar suas emoções. Só que quando você age só no exterior sem ir no profundo ali do seu interior, o que que pode acontecer? Você vai errar na mão, você vai errar no que você vai fazer do lado de fora, e isso não vai trazer a sua revelação fiel de quem você é. Entende? Então, por isso que é importante a gente fazer o inverso, o caminho inverso. Começar no interior para que o exterior simplesmente se abrilhante. Amém? E também tem a ferida da rejeição, comparação, né? Quando a gente não tem consciência da nossa identidade, nós caímos nessas feridas. E a comparação, a rejeição, ela traz competição, comparação. Você se compara com outras pessoas. Eu me lembro quando eu era adolescente, estava na pré-adolescência ainda, eu sempre, né, meu cabelo cacheado. Só que naquela época não existia a ditadura dos lisos, né? Não existia essa liberdade hoje que se tem de usar os cachos e de usar o cabelo cacheado com segurança, com admiração, com orgulho, né? Não tinha isso. E eu me lembro que uma vez eu fui para a igreja com o cabelo solto. Na época, como eu era pré-adolescente, eu não sabia finalizar o meu cabelo, eu não sabia cuidar do meu cabelo. E eu fui com ele solto. Eu lavei, passei creme e tal, e fui com ele solto, e ele foi secando e ele foi armando, né? Ele foi armando. E aí uma colega falou assim: por que que você não prende o seu cabelo? Isso não tá legal, não. Olha uma frase que a gente olha e a gente fala assim, gente, como assim? E eu, na minha ferida, que eu não tinha consciência da minha identidade, eu respondi na lata. Porque a pessoa que ela não conhece a identidade dela, ela vive armada. Ela vive na defensiva. Qualquer comentário, qualquer palavra direcionada a ela, ou qualquer crítica, soa como uma afronta mortal. E ela tem que se armar e se defender daquilo. Então, o que que eu fiz? Eu falei, e daí? Eu não te perguntei, não pedi sua opinião. Eu acho que eu tinha 12 anos, eu acho. Então, assim, era totalmente armada, queridos. Qualquer coisa que eu falava, eu estava na defensiva. Qualquer coisa que eu ouvia, eu já ouvia na defensiva. Então, quando a gente está na defensiva, a gente não consegue dialogar. Aliás, as pessoas não conseguem dialogar conosco. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E aí, você passa a ter uma percepção maior de si mesma quando você entende a sua identidade.
E a percepção que você tem de si mesma, você tem das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que te dá raiva, daquilo que te dá alegria, daquilo que te dá sensação de prazer, daquilo que te dá sensação de satisfação, daquilo que te dá incômodo, que te dá nojo. Quando você se auto-percebe, você percebe suas emoções. E eu me lembro de um tempo atrás, a gente quando vai dormir, a gente gosta de roupas mais folgadas, mais confortáveis, né? E aí eu tava com um vestido que eu tinha ganhado. O vestido era até bonito, assim, quando eu ganhei, né? Mas assim, depois de ser batido na máquina algumas vezes, depois dele ter levado assim umas porções de descolorante, ele foi ficando manchado e feio. E aí eu vesti o vestido e eu falei assim, meu Deus, eu tô tão feia. Nossa, que tô me sentindo mal com esse vestido, coisa estranha. E Deus falou assim comigo: Filha, você se lembra? Eu quero que você olhe para o seu vestido que você usou na virada do ano. Qual foi a sensação que você teve quando você vestiu aquele vestido? Era um vestido muito bonito, assim, de corino longo, imitando um sobretudo, sabe? Todo fechado, bem bonito mesmo. E eu lembro que quando eu estava saindo do carro, chegando em casa, eu falei assim: Nossa, eu tô me sentindo tão linda! Eu tô me sentindo assim, empoderada, uma mulher bonita, assim, tal, filha de Deus, né? Assim, tô me sentindo bem. E aí, quando eu vesti o outro vestido para dormir, que eu me senti mal, o Senhor falou assim: Olha o sentimento que você tá tendo agora. Esse sentimento assim de, meu Deus, eu tô esculhambada, eu tô horrível. E aí Deus falou assim: Como que você quer se sentir com frequência? E eu falei, uai, eu quero me sentir filha, eu quero me sentir bem, bonita, sabe, assim, segura, né? Aquela segura. E aí Deus falou comigo assim: você vai pegar todas as suas roupas que estão rasgadas, que estão. é, é, não tem quando folgadonas, assim, quando bate muito na máquina, elas relaxadas, né? Você vai jogar fora, porque não é assim que eu quero que você se sinta. Eu quero que você abra espaço para o novo, eu quero que você tenha esse espaço para o novo. E eu falei assim, amém, Senhor. E foi uma correção que o Senhor me deu ali tão gostosa, tão sutil, tão maravilhosa, como ele sempre faz, né? E eu achei aquilo muito importante. E eu passei isso adiante, essa informação adiante, porque isso é muito importante para a gente, você se perceber. Então, quando você começa a ter consciência da sua identidade, você começa a se perceber. Então, quando você usa maquiagem, como que você se sente? Você se sente mais bonita? Você se sente deslocada? Ou você se sente revelada? Você sente que você está passando aquilo que você gostaria de passar? Ou você ainda sente aquela insegurança ao se maquiar? Isso é muito importante, né? Quando a autoimagem ela é ferida, surgem emoções como insegurança, comparação, vergonha, sensação de não ser suficiente, sensação de não pertencimento, né? Isso mesmo, Nádia. Nada quebrado, nada faltando, nada rasgado, nada fora do lugar. É isso Nada mesmo. rasgado foi É boa, isso, viu? nada rasgado. Essa eu vou usar agora. É isso mesmo. É exatamente isso. Então, uma mulher que ela não sabe quem ela é em Deus, ela tenta se esconder. Uma mulher que conhece sua identidade, ela começa a se revelar. Ela começa a se revelar. E isso fala sobre posicionamento. Revelar fala de posicionamento. Concorda, pastora Gleide? Com certeza, absoluta. Amém. Então, no visagismo, à luz da criação de Deus, nós buscamos valorizar a identidade, né, e as características únicas do rosto. Não é querer parecer todo mundo, entrar em qualquer trend ou em qualquer, como é que se diz, tendência. Você tem que saber aquilo que é para você.
né? Você não tem que entrar no padrão imposto pelo mundo, mas reconhecer, amar e valorizar seus próprios traços, né? Pois você é única. E Deus, ele criou cada rosto com características únicas. Formato do rosto, a expressão, as linhas, o olhar, as linhas curvas, diagonais ou retas, né? Isso mostra uma intencionalidade do Criador, né? E isso, quando nós aprendemos a valorizar os nossos traços em vez de lutar contra eles, nós estamos honrando o design de Deus. Nós estamos glorificando a Deus, né? E admirando, né? Meu Deus, olha que coisa linda que o Senhor criou, né? Você olha, você se admira, você fala, meu Deus, obrigado por esse traço, obrigada por isso, obrigado porque o Senhor me fez dessa forma. Isso é glorificar a Deus. E na maquiagem, quando nós falamos de técnicas, de tendências, né, conectadas com os princípios bíblicos, nós podemos, por exemplo, realçar o olhar, né? O olhar, nosso olhar, é o ponto mais expressivo do rosto. E para a gente trazer mais expressão com intencionalidade para os olhos, a gente pode iluminar o canto interno do olho, escurecer o canto externo, né? Que é a técnica que você usa, valorizar os cílios. E aqui eu quero falar sobre extensão de cílios, porque às vezes a gente vai na tendência. A gente, é a modinha, é a tendência. Mas essa tendência, aquele modelo que eu escolhi, ele dá certo com o meu olho? Aquela lash designer que vai fazer o meu cílio, ela entende de visagismo? Ela estudou o meu formato de olho para fazer? Ou ela simplesmente aplica a extensão de cílios lá e me deixa parecendo que eu estou com uma lagarta de fogo no olho? Não é legal, não é bonito. Então, assim, foge do elegante, foge do clássico, foge da beleza natural, fica forçado. Tudo aquilo que parece forçado não é legal, não é para você, né? Ontem, uma amiga, advogada, ela falou algo, uma frase do Santo Agostinho que eu achei interessante, que tudo aquilo que precisa ser forçado, eu estou parafraseando, não sei se foi esses termos, mas eu estou passando a mensagem da frase. Tudo aquilo que parece que é demasiadamente forçado é violência, né? Então, quando você segue uma tendência que não te valoriza e que parece forçado, você está cometendo uma violência contra si mesma e contra aquilo que Deus fez, que Deus criou em você. Então, você pode usar cílios, extensão de cílios? Claro que você pode usar. Isso não é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Já dizia Paulo, né? Mas assim, você pode usar? Pode, mas use com moderação, use de forma que não vá apagar teu olhar, que não vá chamar a atenção de uma forma negativa para você. Algo que fica destoado da sua essência, da sua naturalidade, de algo que você é, quando fica muito forçado, não fica legal, né? Fica, na verdade, esconde você. Então, escolha modelos para que você não tenha o efeito contrário do pretendido, né? Você pode definir as sobrancelhas. Então, você tem várias técnicas que você pode fazer. E o olhar, ele comunica vida. Se você comete um erro grosseiro desse no seu olhar, você não vai comunicar vida, você vai comunicar morte. Por exemplo, a pessoa que tem uma pálpebra mais funda, que ela é mais, o côncavo dela é mais fundo, mais proeminente, se ela jogar uma sombra preta, fazer um smoking eyes no olho dela, ela vai parecer uma caveira. Vai parecer que ela morreu tem 3 dias. Entendeu? Por quê? Porque ela já tem profundidade natural no olhar dela. Então, se ela coloca uma coisa muito preta, muito profunda, ela vai intensificar aquela profundidade
E a ideia do visagismo é trazer suavidade, é trazer leveza, é trazer a realidade mesmo da pessoa, né? Então, tem essas técnicas que a gente pode aplicar. E Jesus, ele disse, né, em Mateus 6, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Ele fala sobre essa luz interior, que os olhos são a lâmpada, né? A candeia do nosso corpo, as janelas, né? Provérbios fala que os olhos são as janelas da alma. Ou seja, muitas coisas se percebem pelo olhar. Então, a gente tem que entender isso. Então, quando nós cuidamos do nosso olhar, e isso aqui a gente teria que mergulhar em coisas muito mais profundas, que não dá para a gente mergulhar aqui agora, mas isso também fala de como está o nosso olhar interior, o nosso olhar espiritual, o nosso olhar físico, né? Como está? Não estou falando só de visão aqui 20/20, eu estou falando de visão ampla, né? Como que está essa luz dentro de nós? Porque se a gente não tiver luz, se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão o nosso corpo? Então, se nós não temos essa clareza no nosso olhar sobre nós mesmos, nós ainda estamos em trevas dentro de nós. Em algum momento, em alguma área da nossa vida, nós precisamos trazer essa clareza para nós, né? Então, nós precisamos lembrar, cuidar do nosso olhar e lembrar que existe essa luz dentro de nós e a palavra de Deus diz que nada fica oculto dentro de nós, né? Que não seja revelado, e ele está falando da revelação da palavra de Deus, que ela traz luz no nosso entendimento, ela traz luz para nós entendermos os cantos mais escuros do nosso íntimo que a gente tem, e isso é muito importante para nós. E no visagismo a gente busca harmonizar e não esconder, né? Ele não tenta apagar o seu rosto, ele busca equilíbrio. E nessa busca por harmonia do seu rosto, de todo o seu visual, você pode usar um contorno mais suave, um blush para dar vida, né? Para trazer aquele ar. Por quê? Porque quando a gente passa a base, ela já fala, o nome já fala, é base. É uma base, é uma base que ela vai receber todos os outros produtos. Então, ela tem o poder de uniformizar. Às vezes a gente tem umas manchinhas de espinha, de melasma, ou a olheira de quando a gente não dorme bem, né? Então, acontece que você vai uniformizar. A base, ela traz a mesma cor para o seu rosto. E aí, o que que você vai fazer? Você vai usar técnicas de contorno, de iluminação, para devolver o seu, os seus traços naturais, o seu contorno natural, aquilo que você já tem antes de você passar a base. Porque quando você passa a base, você apaga todo aquele seu contorno natural e fica tudo de uma cor só. Parece que a gente fica pálida. E aí a gente vem com o contorninho básico, a gente passa o blushzinho para dar vida, né? O contorno ele vem para trazer luz e sombra, né? A iluminação traz luz e o contorno traz a sombra. Então, tudo isso é para você voltar ali a fazer com seus traços, voltar para os seus traços, para quem você é. Não é para apagar quem você é. É claro que na maquiagem a gente tem inúmeras técnicas artísticas que a gente pode virar até quem a gente quiser com as técnicas de maquiagem, fazendo um jogo de luz e sombra. Mas o ideal da maquiagem visagista é você se conhecer, saber quem você é e trazer de volta, depois que você passa a base, que ali você quer fazer aquelas correções de leve, aquelas imperfeições de leve da pele que a gente sofre ao longo dos anos, né? Do sol que queimou a pele e tudo mais, a gente quer fazer uma correçãozinha, a gente volta ali e faz o que o criador já fez, não precisa fazer mais do que isso. A não ser que você queira fazer algo com intencionalidade. E é muito importante isso. E Deus, ele não quer que você se esconda. Ele quer restaurar o equilíbrio da sua identidade. A maquiagem não serve para esconder quem você é. Ela é para harmonizar aquilo que Deus criou,
né? Então, a mulher que usa a maquiagem sem intencionalidade, ela está usando com a intenção, com a motivação errada. E geralmente é para se esconder. E quando ela usa para se esconder, isso revela que há questões internas dentro dela que precisam ser resolvidas. E o que está por dentro acaba se revelando do lado de fora. Amém, queridas? Então, a gente precisa aprender a expressar a nossa identidade através da nossa imagem, do nosso visual, né? Cores, estilos revelam personalidade. Algumas mulheres são mais suaves, outras são mais intensas, outras são mais clássicas, outras são mais naturais, né? E tá tudo bem. Foi o Criador que fez isso com intencionalidade, né? Isso é muito bom quando a gente entende isso. Gente, é libertador. A gente não se compara mais, a gente não entra mais na forma, a gente não entra mais naquela caixinha que as pessoas tentam nos colocar. Eu fui a um evento recentemente de mulheres, onde tinha uma outra maquiadora e tal, e eu já estava maquiada, né? E a maioria das mulheres estavam aproveitando para se maquiarem de graça. E aí ela falou assim: olha, minha maquiagem custa caro, né? Ela não sabia que eu era maquiadora, eu fiquei calada. E ela, minha maquiagem custa caro, custa tanto. Ela falou o valor dela e hoje tá de graça. E aí, assim, ela começou a maquiar algumas pessoas. Eu falei assim: não, obrigada, obrigada, porque eu já estou maquiada. Não, mas você vai fazer uma esfoliação, tudo produtos que eu já conheço, que eu já trabalhei, já trabalho, que eu, inclusive, uso no meu dia a dia. Eu já tinha usado, inclusive. Então, para que eu iria tirar tudo, colocar tudo de novo com uma pessoa que não entende do meu rosto, que não entende, possivelmente, né? Não sei dizer se ela é visagista, mas que possivelmente eu não conheço o trabalho dela, então eu não vou entregar o meu rosto para uma pessoa que eu não conheço o trabalho dela, porque ela não vai saber me maquiar com intencionalidade. Agora, uma maquiadora que conhece o seu rosto, que conhece a sua personalidade, que conhece os teus traços, que respeita isso, você pode entregar com tranquilidade, porque ela não vai ferir a tua identidade ao te maquiar. Entendeu? Então, assim, eu preferi ficar com a minha maquiagem que eu tinha feito. E algumas pessoas chegavam e falavam assim: nossa, mas você ficou muito bonita, achando que ela tinha feito. Aí eu falei: olha, esse método aqui é meu, tá? Dá licença, por favor. Então, assim, por quê? Porque você tem que comunicar. E eu estava comunicando ali com a minha maquiagem, a minha naturalidade, a minha personalidade naquela maquiagem que eu fiz, que foi inclusive parecida com essa daqui. Então, Deus não criou todas iguais. E Ele criou diferente justamente para revelar esse amor que Ele tem pela diversidade. Olha o mundo, olha toda a criação para você ver a diversidade de coisas. E cada profissão é um universo de informações, de diversidades. Então, eu vejo assim, quando eu olho para a criação de Deus, eu vejo o quanto nós somos pequenos no sentido do tamanho, em comparação ao tamanho de tudo aquilo que ele fez, da grandiosidade do que ele fez. Mas quando você olha para você e você enxerga que você foi feita de uma forma assombrosa e ele colocou você como imagem e semelhança dele, você pensa tanto que Deus fez grande. Consegue entender isso? Então, isso mostra o quanto nós somos feitura dele, como está em Efésios. E caminhando aqui para o final, eu quero falar para você que a próxima vez que você se olhar no espelho, né, faça algo diferente. Olhe para si mesma com gentileza. Agradeça a Deus pelo seu rosto. Declare: eu fui criada de forma assombrosamente maravilhosa. Eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou a imagem dele.
Então, ele quis se revelar através de mim, através da Gleide de outra forma, através da Doris, da Nádia de outra forma. Isso é incrível. Gente, eu não consigo olhar isso de uma forma diferente disso, né? Porque Deus, ele é muito maravilhoso, admirável tudo que ele faz. Então, enquanto você se arruma, se maquia, transforme isso em um momento de conexão com Deus, admirando a obra maravilhosa das mãos dele que você é, né? Admire, fala, meu Deus, obrigada. Olha que obra linda que o Senhor fez. Olha que obra maravilhosa que o Senhor fez. Então, isso é muito, muito importante. E eu quero dizer para você que maquiagem não é vaidade vazia, como nós falamos lá no início. Ela nasce de um coração, quando ela nasce de um coração alinhado com Deus, ela pode se tornar um ato de honra ao Criador, reconhecendo que nós fomos feitos de forma especial. Então, a maquiagem, ela não é para a gente se esconder, ela é uma ferramenta para Deus se revelar em nós. Forte. Vocês entendem isso? Ela é uma ferramenta que Deus te deu para te mostrar quem você é, quem você pode transmitir para as pessoas. Qual mensagem que você quer passar para as pessoas? Eu quero passar a mensagem de uma mulher que se cuida, de autoconfiança. Eu quero passar uma mensagem de uma mulher equilibrada por dentro e por fora. Então, quando você sabe usar a maquiagem com intencionalidade, você se diverte. É muito bom, é muito legal. Você pode escolher tendências sem apagar a sua essência. E eu vou falar um pouco mais com profundidade disso na minha próxima Masterclass da Academia das Sábias, que vai acontecer no dia 20 de abril. Já guarda essa data aí, save the date. Já guarda essa data aí, dia 20 de abril, às 20 horas. Eu vou falar sobre maquiagem com propósito e padrões irreais de beleza. Como escolher tendências sem perder a essência. Vai ser forte, viu? Vai ser poderoso esse negócio. E para um mergulho, né, na descoberta da sua identidade, nós temos a mentoria, né, maquiagem com propósito, para você aprender a se produzir com intencionalidade. É um mergulho aprofundado, né, nas suas características. A gente faz um mergulho aprofundado. Eu estudo o seu rosto centímetro por centímetro. Eu analiso as suas feições todas, formato de sobrancelha, do nariz, da boca, dos olhos, tudo, testa, queixo, tudo. A gente faz uma análise profunda. A gente estuda teus traços, tuas feições, temperamento, para que a gente possa construir maquiagens personalizadas exclusivamente para você, né? Que vai revelar de forma verdadeira a sua essência e fazer você se comunicar com intencionalidade. Esse é o objetivo da maquiagem com propósito. Glória a Deus. E é isso, Uau! pastora Gleide. Que maravilha! Quanto transbordo, hein, gente? Que bênção do céu! Não esperava menos do que isso. Eu sei que o Senhor ele tem sempre uma porção. E eu fico maravilhada de ver como que as mensagens elas vão se conectando. Porque pode ser que, às vezes, as pessoas, né, como eu falei no começo, não valoriza. Ah, porque acha que é só para passar, para poder dar uma melhorada no rosto, para ficar mais bonitinha e tal, mas não sabe da potência que tem. Muitas vezes isso é trabalhado, é mal trabalhado, né? Exatamente. Negligenciado, é terrível. É no dia a dia mesmo, e até porque, por falta de conhecimento, o povo perece. Sempre é assim, em todos os sentidos. Isso é algo, em todos os sentidos falando, em todas as áreas. Eu fico aqui percebendo, Cris, que a palavra, ela se encaixa em qualquer Uhum. momento, em qualquer área. Sim, Você falou sobre ter discernimento, discernir o que é que realmente combina comigo, o que é que realmente não combina, o que é que eu exatamente. devo, o que é que eu não devo. É tipo,
é o que a Bíblia diz, né? Sobre discernir, sobre você ter noção, sobre você se valorizar, sobre você se perceber, sobre você Exatamente. entender que existem coisas que vai servir para o outro que não vai servir para você e está tudo Exatamente. bem. Você não tem que ser igual a todo mundo, né? Aquela Hum, velha frase da mamãe, realmente ela é verdadeira. E isso já começa muito cedo, né? Esses ataques, essas sim, crises. E quando a gente vai perceber, tem coisas por trás que a gente às vezes ignora. E exatamente. ignorar as dores da alma, como você falou, a respeito da questão da paternidade, que é extremamente importante, a questão dessa autoimagem deturpada, né? Pode levar Sim, você a uma negligência ou a um exagero, né? Porque do mesmo exatamente. jeito a gente vê assim, é, quando você fala de autoimagem, a maquiagem ela tem sua aparência, não tem jeito. Você percebe É nitidamente, indispensável. exatamente. Você percebe nitidamente essas pessoas, por exemplo, que têm problema com a sua sexualidade, né? Uhum, Você vê que você consegue distinguir logo quem realmente é mulher de quem quer parecer mulher. uhum. Porque geralmente é o quê? São os Um cílios, exagero. são as marcas, né? Tudo muito marcado, as Um sobrancelhas, aquele exagero. batom, é o exagero. E é desequilíbrio. Ao mesmo Exato. tempo que você ignora, que você não ressalta em tudo aqui, né? A gente está falando dentro do contexto da Sim. maquiagem, e gente, eu sou aqui Uhum. zero, 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 não sou exemplo para isso. Não sou uma pessoa que sou estudada, não é uma coisa assim que eu tenha me prendido para estudar, nem nada disso aqui, a gente está com um especialista aqui, o especialista é Cris. Mas quando a gente fala aqui na questão autoimagem, isso é fundamental. Eu ouvindo você falar, e eu aqui pensando, porque a gente fala muito de cura interior, a gente fala de libertação, a gente fala de cura em todos os sentidos, né? Mas o Uhum. meu processo pessoal de cura, para dizer assim, ó, vamos dar um pontapé inicial, começou por meio disso aí, por meio da autoimagem, da necessidade de cura da autoimagem. Uhum. Aí você falou a respeito aí das roupas, nessa questão de. Eu gostei, né? Amei aqui a fala da Nádia. Nada faltando, nada quebrado, nada Nada rasgado. rasgado. Amei, eu parece que eu estou ouvindo ela falar aqui, nada rasgado. E foi uma das coisas assim que também o Senhor começou a me incomodar, né? E isso Sim. fala muito da nossa autoimagem. Eu lembro que em 2017, você sabe que a gente tem uma história parecida, né? Sobre essa Sim, sim. questão de crise de autoimagem, ansiedade e um monte de coisa junto. Em Sim. 2017, eu tive um problema, né, de crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, que aí envolve ansiedade, depressão, pânico, um monte de coisa, da qual Uhum. eu nunca imaginava que uma das coisas que ia ser assim um foco, um gatilho para poder me ajudar a dar uma volta por cima era essa questão de autoimagem no que diz respeito ao meu cuidado pessoal. Cuidado esse que a gente vê no dia a dia como algo corriqueiro, porque é a nossa rotina, um tomar um banho, um pentear o cabelo, um botar um brinco, mas é como você fala, é como o seu chamado de leva você a nos despertar para fazer tudo isso com o propósito. Sim. E o foco todo está no propósito. Porque maquiar por maquiar, todo mundo maquia, qualquer pessoa pode maquiar. Você pega uma criança, Exatamente. bota uma maquiagem lá e ela faz aquele estrago. Não deixa de ser uma maquiagem. Sim. Agora a questão é quando usa a maquiagem para querer esconder as mazelas da alma. E é como Sim. você falou, a maquiagem ela não deve ser feita assim, exatamente para ressaltar, para honrar o design de Deus, né? Como você Sim. bem falou aí, e a Nádia ressaltou. Isso é extremamente importante. E quando eu estava lá, né, como gestora, eu não ligava muito, porque eu sempre fui muito assim, era muito assim, coração, muito amor, muito querer estar com as pessoas, muito boazinha, aquela coisa toda. E eu não conseguia fazer essa distinção do que é governo.
do que é posição de autoridade. Uhum. A maquiagem, a forma como a gente se veste, comunica. Então, eu Muito. estava ali em uma função de governo, mas eu não era respeitada como tal. E aí, quando a gente começa os nossos processos de cura da alma, né? Entrou no processo de depressão. Então, vamos lá, vamos fazer terapia e vamos descobrir. A gente começa a mexer nas histórias, começa a mexer na infância, aquelas coisas todas. E aí, Uhum. foi chegando um momento que isso vai, né, avançando. Foi chegando um momento ó, isso aqui está refletindo aqui na sua postura. Por que que entrou na ansiedade? Por que que entrou a crise? Ela usou isso aqui como um gatilho, como tipo, ó, vou me revelar aqui, mas o motivo, o problema, a causa não é essa aqui. Aqui apenas revelou, tem alguma coisa por trás. E aí chegou um momento que eu decidi, porque a gente começa a dizer, não, eu estou sendo passada para trás, não, as pessoas não estão me respeitando, que história é essa? Espera aí, que eu vou resolver. E lá vai eu, toda feliz da vida, né? Achando que eu ia procurar uma mentora de autoimagem pessoal para, tipo, ó, me ajuda aqui a vestir uma roupa melhor, a botar um, sei lá, e tal, para me fazer mais brava, que eu precisava ser mais brava. Hum. Ai, 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 ai. Aí lá vai eu para essa mentoria, acreditando, né, que seria dessa forma que o que a mentoria iria tratar seria assim. E eu, muito seletiva, muito cuidadosa, porque eu tinha muito preconceito em relação a isso, como eu falei no começo, religiosidade. Religiosidade é um demônio que É, nos aprisiona. E sim. aí eu tinha aquele conceito de esse negócio de ficar assim, me maquiando, de ficar me. Não, mas assim, eu fui cedendo. Só que nessa minha seletividade, eu já fui. Primeiro, porque eu estava com um sobrepeso lá em alto. Eu estava pelo menos aí uns 30 quilos a mais. Já era um descuido, né? Uhum. E o interessante, eu fico maravilhada, viu? Porque eu estou vendo Deus fazendo assim o tempo que eu tenho trazido nas orações na madrugada, a forma como o Senhor tem conduzido eu interceder na madrugada, aí vocês chegam aqui e falam. Fico maravilhada nisso. Porque ainda nessa madrugada eu estava orando a respeito disso, sobre discernimento com o nosso autocuidado. Em termos de como a gente se posta, em termos do que a gente se alimenta, em termos daquilo que a gente precisa tomar decisão. O Sim. tema da madrugada da oração foi sobre discernimento dos tempos, sobre a tribo de Sacá, que tem essa unção de discernir tempos, estações. E muitas vezes a gente está ali reclamando porque a gente está se sentindo mal, porque a gente está doente, porque a gente está isso e aquilo outro. Mas Deus está dizendo, você não discerniu que o problema não é demônio, que o problema é você. É o demônio chamado você, que precisa ser arrancado, você mesmo tem que botar a mão na sua cabeça, né? Porque a gente costuma querer demonizar tudo também, não é não? Verdade, Aí, verdade. quando eu paro para pensar, eu digo, meu Deus do céu, aí lá vai eu, escolher a mentora de autoimagem. Aí fui seletiva, não conhecia ninguém, não tinha nenhuma indicação. E passei alguns meses, porque você sabe que alguns perfis são assim, né? Vão analisar tudo para depois tomar a decisão certa, porque a gente não pode. Tem decisões que a gente não pode permitir erro mesmo. Sim, Até porque sim. você vai envolver um investimento financeiro que não é assim tão assim como não é barato, né? Falo na Não é uma linguagem coisa que para você quem tem na conta sempre, né? isso, eu digo assim, não é barato porque a gente não valoriza aquilo. E quando a gente desperta, quando a gente é despertada, aí a gente diz assim, rapaz, porque quando a gente valoriza, a gente sabe que a gente, tipo, tá com o coração aberto, porque ali eu estava vencendo minhas travas. Hoje eu não tenho Sim. problema com isso. Se tiver de investir, seja quanto for, e se a gente não tiver, a gente vai dar um jeito. Né? A gente, se fizer sentido, se tiver propósito naquilo, porque a É, palavra está aqui. Tudo precisa funilar para o propósito. E se é. tiver propósito, a gente vai fazer das tripas coração. Se a gente não tiver naquela fase boa, a gente vai dar o jeito que vai fazer realmente. E E eu enquanto tinha que há ser muito travas, há seletiva. bloqueio, né, pastora? Exatamente. E aí já começam a revelar as mazelas da nossa alma, né? Sim. E aí eu fui procurar, como eu estava no sobrepeso, né? A mais ainda, aí eu fui procurar e disse, não, eu só quero uma mentora de automática que seja plus size. Aí lá vai eu procurar. Aí eu disse, não, essa daqui, porque ela vai me conhecer, ela vai me entender. Mulher de Deus, que foi aquilo. Eu digo que aquela mentoria, ela me tirou de dentro para fora. Ela me botou pelos avessos. E eu digo, mulher, tu me escovou. Sabe o que é uma mentoria que te escova assim?
que eu parei, eu disse assim, não, eu estou numa mentoria para poder a mulher me ensinar, dizer assim, olha, compre tal roupa, que eu já vim preparado. Vou ter que comprar isso, isso, isso. Eu disse, em primeiro lugar, você não vai precisar comprar nada. O que você tem já é de valor. Agora, Sim. você vai agregar algumas coisas. E isso aí foi tipo, foram 10 sessões. Quando chegou nas duas últimas, que ela começou a falar de roupa. Mas em compensação. Aí eu comecei a ver que eu não gostava disso, daquele outro. Não gostava de brinco assim. Ah, porque minha orelha é isso e aquilo outro. E quando eu ia ver os bloqueios que estavam por trás. Os defeitos que a gente fica vendo no E os nosso. exageros, né? Que a gente comete tentando Exatamente. se enquadrar naquilo que o povo, que o mundo impõe. Exatamente. Tudo isso de forma, sempre você vê, inconsciente, né? Aí as pessoas estão muitas vezes do outro lado, vendo também o ponto pelo olhar positivo que a gente acha absurdo. Que a gente olha no espelho, a gente, né, tipo, exagera, Sim, tanto no sentido de ou enaltecer ou então de diminuir. sim, E aí eu fui vendo que essa questão de autoimagem ela está muito ligada 100% às nossas curas, que precisamos sim. viver dos bloqueios. E aí, quando a gente vai lá, voltar atrás, quem está por trás? Bloqueio de paternidade, bloqueio de religiosidade, bloqueio Olha. de inferioridade e tantas Uhum, outras coisas, né? E aí o uhum, Senhor ele foi trabalhando em mim. E quando eu saio dessa mentoria que eu acreditei que eu ia sair transformada por fora apenas, porque houve sim uma transformação muito visível, uhum. que ainda está em processo, né? A gente sempre está em processo, Sim, mas, assim, foi impressionante. Impressionante, porque eu acreditei que eu estava indo para aprender a me vestir. Mas nessa mentoria, eu sempre falo, eu fui escovada. ajudou você a se perceber, né? Gente, exatamente. E foi inclusive, olha que coisa poderosa. Foi inclusive através dessa mentoria que eu comecei a descobrir eu estou fazendo o que aqui dentro desse empreendimento. Se o reino de Deus para mim lá fora é maior, não que ali não fosse, mas Uhum, assim, Deus tem algo mais para mim. E foi uhum. com essa mentora, nessa mentoria, que surgiu o Mulheres Sábias e Posicionadas. Olha que bênção. É incrível isso, incrível. Em uma mentoria de autoimagem, que eu fui para quê, gente? Para aprender a me vestir, para ser uma gestora na minha escola. Aí você E eu aprendeu a saio da se mentoria dizendo quem sou posicionar. eu. É. Pois é. Quando eu Às volto, vezes a gente cadê despreza eu? algumas coisas e é ali que está a chave, né? Que a gente precisa. Exatamente. É aqui onde entra o discernimento. Eu fui pela força. Eu não vou dizer a você que eu fui porque eu quis. Não, porque para mim era uma perda de tempo. Eu não Uhum. tenho tempo para esse negócio, não. É uma correria minha vida, durmo tarde, acordo cedo, aquele corre-corre. Não tenho tempo para essas coisas. E aí é onde Uhum. entra o discernir. Às vezes Deus está dando um sinal. É esse aqui o sinal. É isso aqui que vai virar a sua chave. E às vezes a gente não percebe. Sim. E para a glória de Deus, o Senhor, ele veio trabalhando de lá para cá, né? Porque eu comecei o meu Uhum. processo em 2017, no processo de cura da minha autoimagem, em 2017, na minha alma, né? 2020, em um período que entrou a pandemia, foi aquele caos todo. Lá estava eu me preocupando em fazer mentoria para me aparecer bem. Aparecer para quem, pelo amor de Deus, se a escola está tudo fechada? Mas era Mas trabalhar do Senhor, sim, porque sim. quando eu voltei dessa bendita pandemia, era outra pessoa. E aí Sim. acabou. Entrei, já Estava voltei, foi em transformada, crise. né? Ninguém sabia mais quem eu era. E eu passei, minha querida, 2 anos da minha vida trancada naquela sala de gestão. Eu só sabia chorar, dizer, Deus, cadê o amor? Cadê a paixão que eu tinha por tudo isso aqui? Acabou? Eu te Que foi isso? entendo. Levaram minha roupa, arrancaram, levaram tudo também, levaram meus sonhos, meus projetos, meu tudo. Meu Senhor Deus da glória, em uma Eu te entendo. mentoria que me colocou assim, pelos avessos. Mas glória a Deus, essas são as formas que o Senhor nos trata e Sim, que sim. esses exemplos, né, que esses testemunhos fiquem para Amém. fazer as mulheres aqui refletirem que quando a gente fala de uma imagem que precisa valorizar e tal,
não é sobre a beleza física. Até porque a beleza física, ela vai embora. Provérbios 31 fala Exatamente. isso, né? Vai a Exatamente. formosura. Isso. Mas a mulher virtuosa é a mulher que vive com propósito. É a Sim, mulher sim, que tudo que faz é com propósito. Que fala sim. com propósito, que veste com propósito, que se maquia com propósito também. Tá Sim, tudo certo. exatamente. Gente, nós tivemos lá em Cuiabá, Pastor. nós tivemos um momento, eita Jesus Cristo amado, que momento que eu fiquei ali, o Senhor da Foi glória. bom demais. Aquele momento foi libertador para mim, né? Aquele momento foi libertador para mim, porque Amém. ainda tinha umas camadas ainda. E ainda tem. Aí tem que confessar e deixar para alcançar misericórdia. Então, assim, a gente Amém. teve um momento, um dia, um encontro que a gente teve das rainhas, né? E tal, a gente, tudo, o evento à noite que ia ser glamour puro. Aí a É. gente teve um momento especial com essa mulher de Deus. Gente do céu, o que foi aquilo ali? Aí vai as menininhas, parecia, gente, aquelas brincadeirinhas de princesinha mesmo, né? Aquela mesa comprida e a Cris ali no lugar de autoridade, né? Na cabeceira, ensinando passo a passo, com uma paciência incrível, incrível, incrível. Meu Amém. Senhor Deus da glória, só Deus mesmo para posicionar cada um no seu propósito, né? Amém. Cada Amém. pessoa que vive o seu propósito, ela estará contribuindo para levar almas para o Senhor. Então, Edificação do tudo, reino, o né? nosso propósito precisa estar ligado. É como Nádia falou ontem, é o ir por todo mundo. É o viver o evangelho, é pregar o evangelho. E o pregar o evangelho, a gente muito aprendeu que pregar o evangelho é você sair de boca em boca, né? Falando, ou pegar o microfone, botar uma caixa de Sim, som e ficar ali falando, e vai mais além do que isso. sim, A sim. nossa vida, o nosso exemplo é a maior pregação do evangelho. É Em verdade. tudo, em tudo. E Já é sobre dizia isso. Charles Spurgeon, né? Pregue o É, tempo todo, se sim, necessário, use palavras. isso, de preferência. É. E, pastor, Porque a palavra mata, fere. uma coisa que você falou e que eu achei interessante, que me veio um insight aqui, sobre a questão de que muitas vezes a gente confunde humildade, né, com bondade. E Sim, a gente confunde, assim, igual você falou, que você é estava lá fruto da na gestão, religiosidade isso. isso, você estava lá na gestão, e aí você queria. A gente meio que confunde ali humildade e bondade com autocuidado, né? A Sim, gente confunde ali a questão, ah, não, se eu parecer maquiada, parecer posicionada, se eu chegar aqui bem vestida, bem maquiada, eu não vou parecer humilde, eu não vou parecer bondosa, né? isso, E isso não tem nada a ver. São coisas exato. totalmente diferentes. Então, assim, isso não tem a ver com humildade, porque a humildade, ela não é Orgulho. ela, isso, exatamente. Ela não é exterior. A humildade, ela é um estado de espírito. Você tem que ser humilde no seu interior, no seu espírito. E quando você entende isso, e eu já passei por uma fase de religiosidade Quem que, nunca foi graças picado? a Deus, que o Senhor está me tirando há alguns anos, graças a Deus, é, que eu não pintava a unha. Eu queria, no máximo que eu colocava era uma base, né? Eu não pintava a unha, eu Pecado. não usava nada. Não, eu já sabia que não era pecado, eu já sabia. Mas eu queria me sentir mais santificada. Eu queria me sentir mais sem vaidade, sabe? Sim, E aí, depois que o Espírito Santo me fez entender sobre a vaidade vazia, né? isso. Porque também a vaidade também é um estado de espírito. Então, se você é, acha que usar um brinco, uma maquiagem, uma roupa elegante, uma roupa bonita que te valorize teu biotipo, né, de corpo, se você acha que isso é vaidade, o fato de você não fazê-lo também é vaidade. Porque você está querendo Tudo é parecer. vaidade, já dizia o pregador. Exatamente. Você está querendo parecer algo
que você deve ser por dentro, né? Ali na questão da humildade, da bondade, algo que você... São características que estão intrínsecas dentro de nós e que elas saem naturalmente, elas se revelam naturalmente. A humildade, ela não precisa ser provada, ela precisa ser demonstrada. É diferente, porque quando você é humilde de fato, você não precisa provar nada para ninguém. As pessoas veem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ela vai ver nas suas ações do dia a dia que você é humilde, que você... Por quê? O que acontece? Eu posso não usar maquiagem nenhuma, me vestir de forma que não honre a Deus, não honre também a minha essência, e ainda assim arrotar a arrogância e arrotar desumildade, né? Arrotar ali a soberba, o desumilde, né? Então, assim, a gente pode, sim, é assim como tem um ditado que dizem que há pobres que querem ser ricos e ricos que querem parecer pobres. Então, tem essa questão por causa da verdadeira humildade. E uma das coisas que Deus me ensinou a respeito de orgulho e humildade, queridas, é porque muitas vezes aquilo parece humildade, mas é orgulho disfarçado. É orgulho disfarçado, entendeu? De humildade. E isso Deus me mostrou quando eu não sabia receber. Eu não sabia receber. Quando Ele queria me abençoar, ele falou comigo um dia: filha, eu tô querendo te abençoar e eu faço isso através de pessoas. Eu estou querendo te abençoar e você não está querendo receber. Isso não é humildade. Porque eu ficava assim, toda cheia de dedos, toda receosa, falando assim: ai, mas eu não quero incomodar. Não, eu não, é como se eu me sentia como se eu estivesse devendo algo para a pessoa, se a pessoa me desse algo. E aí eu senti aquela extrema necessidade de retribuir. Eu tinha que dar algo em troca também. E Deus falou: não, você vai ficar no seu lugar e você vai receber. Porque eu quero te abençoar, me deixa te abençoar. Porque você tá pensando que você está sendo humilde, mas na verdade você está se amparando na sua autossuficiência. Você está achando que você é autossuficiente. E não é assim. Você é suficiente na minha suficiência. Você é autossuficiente na minha suficiência. Então, aí eu falei: meu Deus. Então, assim, eu gosto muito desses papos que a gente tem com Deus. Que eles são mas também é libertador. Libertador. E aí eu falei: Senhor, me perdoa, porque assim, se tem uma coisa que eu tenho muito temor no meu coração, é de desagradar a Deus e de sair da vontade dele. Então eu tenho muito esse temor no meu coração. Então eu falei assim: meu Deus, eu estava fora da sua vontade. Eu achando que estava, né? Ixi, achando que estava arrasando e sendo humilde, né? Então isso a gente traz para cá, a gente traz aqui, a gente acha que não usar maquiagem, exatamente, Joseni. Eu achava que eu não tinha essa consciência de merecimento. Eu achava que na verdade, era escondido, né? Isso estava escondido. Eu queria merecer, mas eu não tinha essa consciência de merecimento e de pertencimento. Então, automaticamente, eu rejeitava a bênção de Deus na minha vida, inconscientemente, sem saber que eu estava rejeitando. Eu achava que eu estava sendo humilde, eu coloquei aquele versículo na minha cabeça: você vai emprestar muitos, mas você não tomarás emprestado. Mas isso não está falando de que você não pode ser abençoado. Ali está falando de transbordo. Isso. Ali está falando de você receber também, de você aprender a receber. Não estou falando de você pegar emprestado ou de pegar fiado, essas coisas, né? Vocês me entendem. Mas eu estou falando de você também ter a humildade de receber. Gente, Salomão recebeu da rainha de Sabá. Ele não tinha necessidade nenhuma de receber. Em troca, ela também recebeu dele. E ela também recebeu. E foi o que Deus falou: se você não entrega, se você não recebe aquilo que lhe é entregado, você também faz com que aquela pessoa que queria semear
deixe de receber. Então, ela também está deixando de receber por sua causa. Ai, meu Deus! E a gente meio que dá aquele Isso choque nos de confronta realidade, né? demais. São os desequilíbrios, né, Cris? E aí, quando a gente Desequilíbrios. vai pegar, vai perceber o quê? Falta do fruto do Espírito, domínio Uhum, próprio, equilíbrio. E aí você fala de uma exatamente. coisa que nos leva a pensar. Tem uma influência por trás. Sim. Em todo o nosso comportamento tem uma influência por A trás. emoção por trás, né? A ferida que está por Exatamente. trás daquele comportamento. Exatamente. Exatamente. Tem uma influência em tudo. Eu Sim. lembro que tinha uma pessoa que fazia parte do nosso hall de amigos, né? Hall de amigos de casais. Sabe que casais Uhum. sempre tem alguns outros casais que se ajustam Uhum. também assim. E Sim, aí tinha sim. uma pessoa que, uma mulher, que ela não saía se ela não se entupisse de maquiagem. Se não desse tempo para ela se maquiar, ela não saía de jeito nenhum. E o marido ficava muito chateado. Primeiro porque já tinha aquele coisa, porque aqui eu tô falando também do exagero, porque a gente fala da maquiagem, a maquiagem precisa ter propósito. Sim. E aí, assim, quantas vezes, também, pensando por esse lado, falando de desequilíbrio, a gente deixa de viver as coisas porque a gente quer ficar ali, sabe, no exagero. Aí essa pessoa era assim, ela, se ela não tivesse tempo, se a gente dissesse assim, ó, se o grupo de amigos dissesse assim, bora de noite, é de tarde, bora de noite para fazer, bora para ir para o restaurante fazer isso, isso e isso. Ah, não. Tem que me avisar com não sei quantas horas antes, porque eu tenho que me arrumar, porque eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, meu Deus, quantas vezes eu estava ali na pia, lavando prato. Mas de chegar e encostava em mim, tô pensando em ir ali, embora, deixa os pratos aí, prato depois eu lavo. Deixa lá os pratos ensaboados, depois eu enxago. Oxe, eu vou ficar presa, esperando. Olha, É... deixar de viver Aí os é bons que tá. momentos, os Exatamente. exageros, né? Deixar de Você viver os deixar bons de momentos, viver. porque fica, né? E assim, Sim. quando eu falo assim, dessa questão, é porque também a gente tem que entender que tem dias que a gente tem que estar no básico, porque aquele Sim, dia é o básico do básico que vai funcionar. Porque se a gente sim. for ficar também presa, porque isso não é libertação. Não. A gente tem que caminhar na unção inafetável, né? Ser livre, caminhar O com básico bem liberdade. feito, né, pastora? O Pois básico bem, bem feito. Você pode exatamente, fazer um básico bem feito e parecer exatamente. elegante do mesmo jeito. E tem aquele dia que é para você usar nada. E tá tudo Sim. bem também com E tá isso, tudo porque você bem, não tem que ficar exatamente. presa a isso, a sua beleza não tem que ficar Exatamente. presa a isso. Agora, isso não Exatamente. quer dizer que você tem que negligenciar. Isso não, Exatamente. não quer dizer. E outra coisa eu acredito muito nisso também, Cris. Você falou dessa questão aí de usar um esmalte e tal. Eu acredito que Deus ele tem suas particularidades. Sim, Tem mulheres que eu acredito, se ela receber uma direção de Deus e se ela não sim, julga o outro, para dizer exato. assim, olha, eu não uso, eu sinto que Deus ele não quer para mim que eu use maquiagem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa põe a sua adoração naquilo que está fazendo. É aí onde entra o discernimento. Então, se esse esmalte aqui está me tirando de adorar a Deus, porque existe objetos que a gente coloca no lugar de Deus. Sim, Deus ele vai tirar. sim, Deus ele sim, vai tirar o filho se a gente colocar, porque é sim, somente a ele servir e adorar e tal, né? sim, sim. Então, as coisas começam a nos atrapalhar quando a gente começa a adorar objetos. Então, eu acredito Exatamente. assim, que pode ser que tenha aquelas mulheres que, tipo, olha, eu só uso um brinco pequeno, porque não, o Espírito Santo me incomoda. É Uhum. diferente. Agora, não, eu só uso brinco Sim. pequeno e é pecado usar brinco grande. Isso aí É não é certo, não. diferente, né? Do cão, né? E Não é serve. aquilo que você falou da questão do julgar, né? Porque muitas Exato. vezes, e a gente também fala, que eu falei com você sobre a experiência de cada um. Eu não posso limitar o Espírito Santo. Às vezes Deus quis separar aquela mulher especificamente para aquela Isso. obra daquele jeito. E ele já me separou de uma forma diferente. Tanto que por muito tempo, pastora Gleide, eu quis me encaixar nesse padrão de que não iria usar nada para parecer ter mais autoridade, né? Mais Isso. autoridade, mais santidade, mais parecer mais séria, parecer mais
confiável, não sei se é essa palavra direito, né, que eu deveria aplicar aqui, mas eu tive isso e muitas vezes eu fiquei assim, meu Deus, mas eu nem pareço pastora, eu nem tenho cara de pastora, eu não tenho perfil de pastora, só que o que que eu analisava no perfil de pastora? Só o exterior. Eu não analisava as características, entendeu? Intrínsecas Você aqui tocou em um dentro. ponto sério, viu? No meu processo Sim, lá na mentoria de autoimagem, eu fui identificando diversos bloqueios que eu tinha em relação a alguns estilos de roupa. Por sim, quê? sim. Porque na minha cabeça era o quê? Eu recebi profecias ao longo da minha vida de que o Senhor ia me usar na palavra, de que eu recebi profecia literalmente. Você é pastora. Eu digo, no contexto que eu vivo, na igreja que eu congrego, não, é impossível. E quando eu tinha a visão, era o quê? Era lembrando daquelas mulheres, sabe, que chegava com a pasta na mão, com aquele blazer, com aquele saltão, e era a mulher cheia da autoridade de Deus Exatamente, com aquela roupa exatamente. ali, com aquele jeito, não quero, não. Então, eu acabei bloqueando isso por muito tempo. E quando eu chego na mentoria, eu me descobri. Ah, por que, que eu não gosto de usar blazer? A gente sabe que cada um tem seu estilo, né? Mas, às Sim, vezes, você tem que observar o que é que tem por trás. Ah, por sim, que, que eu não sim. gosto de usar um brinco? Será que é só que é porque eu não gosto mesmo? Eu, por exemplo, Uhum. não usava brinco desse tamanho aqui porque eu achava que aqui a minha orelha era muito gorda. Eu não passava Hum. maquiagem aqui porque minhas pálpebras são gordas. Eu fazia igual a pastora Sandra, eu arranco a pálpebra, porque ela vai despencando, tem que botar ela para cima. Tem jeito para tudo. Sim, sim, Só Jesus na casa. E aí eu fui vendo o quê? Era aquela imagem, eu estava fugindo da responsabilidade. O inimigo sim, colocando coisinhas na minha cabeça. Tipo, não, blazer é coisa de pastor. Quando fazia, tinha festa de grupo que fazia aquelas fardas de blazer, eu fazia por obediência. Mas era acabando a festa e eu te doando. entendo. Eu te entendo, eu te Eu entendo. não gostava desse tipo de roupa porque é pastora, chama atenção. E aí, tipo, eu sou humilde, gente. Eu sou humilde, eu não quero que ninguém me veja. Mas, na verdade, era o quê? O meu orgulho. Era Sim, o meu sim, orgulho. E o eu orgulho, o entendo. nosso orgulho nos tira do jardim secreto da É adoração da intimidade, verdade, né? é E verdade, tem é outra, verdade. esse papo aqui, tá, é o que a gente falou, né, Cris? Duas transbordantes juntas, e se É não tiver verdade, alguém aqui, ó, para é puxar a gente, verdade, é só pastora. Deus na casa. Muito Mas bom. para Tá um papo finalizar, muito a gostoso. gente fala muito de Jezabel, do espírito de Sim, Jezabel, né? No contexto do exagero, da da maquiagem, da vaidade vaidade. vazia. Isso. Mas o mesmo espírito que trabalha por meio do exagero, da maquiagem, né? Do exagero em tudo, Exagero em tudo, né? o mesmo espírito ele trabalha por meio da opressão e da manipulação, prendendo. O Sim, fruto do espírito, da equilíbrio, domínio negligência, né? próprio, é que chega no meio. Exatamente. É sobre isso aí. E vamos É, finalizar, minha amada. porque é igual você falou, as Sim, pessoas usam Jezabel como uma desculpa para não se arrumar, sim. para não se cuidar, não cuidar da autoimagem. Mas esquece que Jezabel, ela era daquele jeito, não era por causa da autoimagem, era por causa do espírito, do estado de espírito dela, da alma dela, É o da demônio militar no corpo dela. personalidade. Era o demônio mesmo no corpo dela, É, demônio entendeu? no couro. Então, assim, e do mesmo jeito que pode ter demônio na pessoa que se exagera usando maquiagem, tem naquela pessoa também que não usa nada. Parece ser Então, santona. entra o discernimento. É aqui que É, entra o discernimento. Então, a gente isso é muito precisa forte. Isso é muito entender. forte. É igual a palavra fala: quem lê, entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, Isso, ouça. É isso, isso mesmo, né? isso mesmo. Eu lembro que teve uma vez que eu fui para uma festa de círculo de oração e eu estava tão angustiadinha, e aí eu queria tanto que Deus falasse comigo, e eu ouvi um mover de Deus, sabe? Que Deus falava com todo mundo, e dizia, poxa, Deus falou com todo mundo, falou comigo, e eu estava ali tão mal, pedindo a Deus, sabe, me vitimizando, aquela coisa Uhum. mimizenta, chorando e tal e tal. E aí Deus falava com todo mundo menos comigo, em profecia, né? Porque eu estava atrás de profecia. Aí quando termina, correndo a interação ali, aí vem um irmão que não era da igreja que a gente congregava, nunca vi aquele irmão na vida também, graças a Deus nunca mais vi, nem sei se ele é vivo, eu não lembro as expressões dele. Aí ele chegou para mim e disse assim, eu tenho um recado de Deus para você. Eu disse, aleluia, Deus me ouviu.
Quando o homem vem dar o recado de Deus, é para dizer assim, ó, assim diz o Senhor, tira a diadema de Jezabel da sua cabeça. Eu disse, meu Deus, agora Deus está incomodado com minha passadeirinha, sabe? Aquela passadeirinha. Aham, aham. Rapaz, Deus está incomodado com minha passadeira. Eu isso eu saí mais arrasado do que nunca. E quantas vezes pessoas assim matam a gente, né? Porque a gente fala de autoimagem, não tem como não falar também de religiosidade. E religiosidade está ligada também à paternidade. É um Sim, assunto sim. aqui para a gente fazer muitas 10 lives, muitos lives. encontros. Só É 10 eu acho que não é profundo, é pouco. profundo. Mas, É enfim, Cris, profundo. eu quero te agradecer por esse momento precioso. Amém, pastora. Eu quero dizer assim que hoje eu vim pela graça. Nós duas, gente, nós estamos aqui pela Nós graça, duas. né? Pela Eu estou aqui graça. dizendo, meu Deus, estou com tanta dor, estou com isso, aquilo, outro. Hoje eu disse, olha, Deus, hoje vai ser só um batonzinho aqui. Eu disse, logo hoje, Senhor, que eu vou estar com Cristo. Eu disse, não, Senhor, mas hoje vai ser desse jeito, porque é o que eu tenho, é o que eu posso, e isso aqui é só mesmo para dar uma coloração. Porque falar que está causando dor até nos cabelos. Mas Oh, glória a meu Deus, Deus. porque foi um momento muito maravilhoso. E eu quero Amém, agradecer mais glória a uma Deus. vez por você ter aceitado esse convite, por vocês estarem aqui, mulheres. Érica falou nesse instante aí que eu entrei e fui arrastando, né, todo mundo, arrastando um monte de Uhum. gente. Glória a Deus, Érica é minha irmã, né? Minha irmã mais velha. E ela Ah, tem experimentado também, bênção do Senhor, essa questão de autoimagem. Deus tem trazido cura. E o nosso posicionamento no propósito daquilo que Deus chamou para a gente para viver é para trazer cura para outras pessoas mesmo, né? amém. Glória a Deus pela Amém. sua vida, Cris, porque o propósito que Deus te Amém. deu é cura. É cura Amém, para pastora. nós. É cura para as Amém. mulheres que se conectam. E eu sou feliz por Deus fazer essa conexão. E aí eu quero pedir para você fazer suas considerações finais e já orar, encerrando, porque aqui é assim, né? Amém. Tem que Amém. receber, tem que dar. E melhor Amém, é glória dar. a Deus. Eu que agradeço, pastora Gleide, agradeço demais, assim, aprendo muito com você. Assim, Glória a Deus. a gente sabe que a vida é corrida, né? A gente tem ali as agendas, as rotinas, mas na medida do possível que a gente pode estar acompanhando, a gente está ali acompanhando e tudo mais, e aprendendo muito. Cada vez que a gente está junto, que a gente tem essa oportunidade de se encontrar, de conversar, é um grande aprendizado que a gente tem uma com a outra. E Sim. eu agradeço demais a Deus por ter me colocado nesse lugar de conexão, né, do céu, Amém. conexão do céu, com tantas Sim. mentoras assim ricas, ricas assim de Deus, né? Ricas, cheias de Deus, transbordantes, literalmente, né? E eu agradeço ao Senhor, agradeço a oportunidade, né? Agradeço por o Senhor ter me colocado aí no seu coração para estar aqui com vocês nesse momento. E para mim é sempre bom falar do Senhor, falar daquilo que o Senhor fez por mim, Amém. fez em mim, e nisso ele vai fazendo através de mim, né? Então, eu sou muito grata por isso, grata mesmo a vocês também por estarem aqui, nos acompanhando, né? Obrigada às irmãs que comentaram, as que vão assistir depois, sejam edificadas Isso. e E que a gente venha seguem, tá, ter. gente? Seguem ela, É, pelo amor de Deus. a gente tem ali esse entendimento de que outras pessoas irão assistir também, e a gente quer que vocês sejam edificados e que tenham tido uma visão diferente hoje, né? Da sua autoimagem, e que a partir de hoje você comece a se olhar como Deus te olha, né? Não, Amém. não só olhar com aquela visão física, mas olhar como um todo, como o ser pleno que você é, que Deus te criou para ser. Amém? Então vamos Glória orar para nós a encerrarmos. Como Deus. eu falei para a pastora Gleide, se a gente pudesse, a gente ficar aqui falando de Jesus, quando a gente vai deixando, Deus vai, o Espírito Santo vai trazendo as coisas ao Espírito da gente e a gente vai fluindo no Eu Senhor. só me lembro do quarteto fantástico naquele quarto, que a gente quase não dormia, só conversava. Verdade. Ô, É muito coisa boa. transbordo, é muito Jane que transbordo, é um diga, momento Jane muito era transbordo. aquela mais calada. Era. Mas muito Glória a bom, Deus muito por bom. tudo. Então vamos orar. Pai, Amém. nós te damos graça por esse momento tão rico, tão abençoado, Senhor, onde nós podemos sentir a Sua presença, Senhor amado, nas palavras que foram ditas, nos mínimos detalhes, no direcionamento que o Senhor nos deu, Pai.
Nós pedimos que o Senhor venha nos fazer nos enxergar, Senhor amado, à luz da tua verdade, à luz da tua vontade, que nós venhamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, como o Senhor nos vê, Pai, no centro da sua vontade, que nós possamos ter essa percepção, Senhor, que o Senhor não nos vê como nós estamos, exatamente como nós estamos hoje, mas o Senhor nos vê já plenas, transformadas, e o Senhor quer nos conduzir a esse lugar. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos que o Senhor nos dê luz de revelação e de sabedoria, Amém. iluminando os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos ter essa consciência, essa revelação da sua palavra sobre nós, daquilo que nós somos em ti, daquilo que o Senhor é para nós, o que o Senhor é em nós, daquilo que o Senhor fez de nós, Pai. Que nós venhamos ter essa consciência e andar nessa verdade da sua palavra a nosso respeito, Pai. Que nós possamos olhar para Jesus e entender o modelo perfeito que o Senhor criou dele para nós, Pai. Que nós possamos andar e revelar Cristo todos os dias através das nossas ações, através da nossa imagem, através das nossas emoções, Pai. E como um todo nós possamos ser plenas, assim como é no Espírito, nós possamos ser plenas na nossa alma e no nosso corpo, na nossa autoimagem e transmitir essa plenitude do Senhor, de Cristo, para as pessoas que nos cercam, Pai. Assim nós oramos e agradecemos e honramos ao Senhor com as nossas vidas e também com as nossas palavras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Feliz demais por tudo isso que nós estamos vivendo. Amém. Que Deus abençoe tremendamente a vida de cada uma de vocês. E aqui nós nos despedimos. Amanhã nós continuamos, tá? Amanhã é sábado, mas nós continuamos. E amanhã, eu sei que vocês vão gostar. Vou deixar surpresa. Quem será? Quem será? Deus abençoe, minhas amadas. Shalom, shalom. Beijo. Tchau, tchau, Cris. Até breve. Tchau, até breve, pastora.